this mass suicide adhered to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur. Estão lembrados desse filme? 2012, né? Aquele que dizia que o mundo ia acabar, segundo a previsão de um calendário lá dos meus parentes antigos, né? Os maias. Pois é, 2012 se passou e nós continuamos aqui. Mas e o Apocalipse? E a literatura apocalíptica? O que significa isso? Conversando, se entende. Uma classe inteira de literatura deve seu nome à primeira palavra do texto grego do último livro da nossa Bíblia. E a palavra é Apocalipse, que significa revelação. O adjetivo apocalíptico é usado para qualificar escritos que têm certas afinidades com o Apocalipse do Novo Testamento. Livros como Daniel, Ezequiel, do Antigo Testamento, são classificados como apocalípticos por conterem esse tipo de material na sua natureza. Existem também escritos não canônicos que podem ser chamados de escritos apocalípticos. Mas o que caracteriza esta literatura? Muitos estudiosos chamam a apocalíptica de tratados para tempos difíceis. Essa literatura surgiu no período da história de Israel depois que a voz profética fora silenciada. Durante tempos de severa perseguição, alguns livros apocalípticos surgiram na ausência de um profeta para responder à pergunta: por que o justo sofre? Os livros apocalípticos pretendem ser uma revelação divina, geralmente através de um intermediário celestial, um anjo, na qual Deus promete vingar o seu povo sofredor, destruir toda impiedade e trazer paz duradoura. A diferença básica entre a profecia e o texto apocalíptico é que a profecia lidava com as obrigações éticas do período em que o profeta escreveu, ao passo que o texto apocalíptico centralizava-se num tempo no futuro, quando Deus iria intervir de modo definitivo para julgar o mundo e estabelecer a sua justiça. Nós podemos definir o texto apocalíptico por meio de 3 aspectos óbvios: forma, função, conteúdo. Cada um desses aspectos tem certas características que precisam ser observadas. Vamos então? Primeiro, a forma. Normalmente os apocalipses são pseudonímicos, ou seja, é um pseudônimo. Contém também muito simbolismo, inclusive dos números. Contém uma orientação cosmológica, experiências estáticas e fantásticas, visões, drama, alegoria e uma certa prosa também. A função, né? Segunda parte aí, segundo aspecto, a função ou propósito. A literatura apocalíptica responde às necessidades que surgem de perseguições, resolvendo o problema colocado pela justiça de Deus e o sofrimento do homem, essa tensão chamada teodiceia. E terceiro, o conteúdo, que inclui certo determinismo, escatologia, transcendentalismo e uma filosofia pessimista da história. Nem todo escrito apocalíptico tem todas essas 3 características. Alguns têm mais, outros têm menos, mas os 3 aspectos são importantes na definição desse gênero. E é também evidente, ao ler-se o texto apocalíptico, que um aspecto pode ser dominante sobre os outros 2. Geralmente, contudo, é o aspecto da forma que chama a atenção para esse tipo de literatura. Algumas das literaturas não canônicas que foram classificadas como apocalípticas, tanto do Antigo, do período do Antigo Testamento, quanto do Novo, são as seguintes: Livro de Enoque, A Assunção de Moisés, Os Segredos de Enoque, o Livro de Baruque, o 4º livro de Esdras, e exemplos neotestamentários: O Pastor de Hermas, apesar de uma das visões ser considerada apocalíptica, uma só. O Apócrifo de João, escrito ali por volta da metade do segundo século. Temos também o Apocalipse de
Pedro, escrito por volta da metade do segundo século, Apocalipse de Paulo, escrito no final do quarto século, e o Apocalipse de Tomé, o quinto século. Né? Esses são alguns exemplos de escritos que obviamente não estão na Bíblia Sagrada, mas são considerados como representativos da literatura chamada apocalíptica. A definição de apocalíptico, né, ou da literatura apocalíptica, precisa ser desmembrada para caracterizarmos bem e entendermos bem o que é. Embora nem todos os estudiosos concordem quanto às características básicas, né, essas que nós vamos enumerar são as mais evidentes, né, aquele núcleo comum de concordância entre os autores. Primeira coisa, toda literatura apocalíptica é escatológica. Mas as duas coisas não são idênticas. A escatologia pode existir, e frequentemente existe, em escritos básicos, ou seja, não apocalípticos. Por outro lado, uma literatura apocalíptica é sempre escatológica, seja explícita ou implicitamente. A escatologia, vamos lembrar, ela olha para o futuro, para o tempo futuro, quando Deus vai irromper no mundo, no nosso tempo, no espaço, para julgar a sua criação e redimi-la e renová-la. Segunda coisa, o apocalíptico mantém essa tensão entre a história e as últimas coisas, os scaton. O autor do Apocalipse escreve dentro de uma estrutura histórica, assegurando ao leitor acerca da intervenção divina. Os elementos da situação histórica real são representados pelas várias imagens do livro. O conhecimento da situação histórica específica ajuda na interpretação daquela mensagem, daquela imagem. Terceira coisa, uma defesa radical dos justos. Uma das características mais óbvias da apocalíptica é vista na defesa radical daquele grupo perseguido, sempre identificado com os escolhidos de Deus e com os quais sempre o escritor se identifica como parte integrante. Surge a pergunta sobre o porquê o povo de Deus sofre. Bom, há duas superpotências que se opõem, e ambas são sobrenaturais, Deus e Satanás, não necessariamente com forças iguais. São duas eras distintas também que nós vemos. O presente, que está sob o ataque das forças da impiedade, e consequentemente há um certo pessimismo acerca da história, e o futuro, onde Deus vai vindicar os seus. É por essa razão que os justos sofrem. Vivemos entre essas duas eras, na tensão entre esses dois reinos, não é verdade? Mas sempre Deus está olhando para os seus, guardando os seus. Quarta coisa, o pseudônimo. Com poucas exceções, esses apocalipses, né, já mencionamos alguns, eles são pseudônimos. Ou seja, eles são escritos no nome de algum predecessor ilustre que vai profetizar acerca dos eventos da época do escritor real. A história passada torna-se reescrita como profecia. E várias razões são dadas para o uso de um nome antigo, de um ancião antigo, né? Pode ser que o escritor, escrevendo naquele tempo difícil, desejou esconder a sua própria identidade e a identidade do grupo perseguido. Outros propõem que um escritor tinha que escrever no nome de um homem preeminente do passado a fim de obter audiência. Como a voz profética havia sido silenciada em Israel, a mensagem tinha de vir dos lábios de uma pessoa conhecida por uma leitura do Antigo Testamento, porque o povo não ia aceitar um profeta novo do seu próprio tempo. Agora, seja qual for a razão, o escritor realmente não pretendia enganar. Olha só, seus leitores sabiam que a escrita era recente. Quinta coisa, o uso de visões como meio de revelação. A visão altamente elaborada é o método principal usado para se receber a mensagem. Embora os profetas do Antigo Testamento tivessem visões, essas não passaram muito além de simples sonhos quanto à sua forma. Os escritores dos Apocalipses se moveram além de uma simples visão para experiências altamente estruturadas e detalhadas. Geralmente, um guia celestial, um anjo, está lá presente para auxiliar no discernimento da mensagem daquelas figuras totalmente fantásticas que ele vê. Frequentemente, a interpretação do livro inteiro depende dessa clarificação da visão
por parte do anjo do guia celestial. E nós vemos com frequência figuras grotescas, imagens fantásticas, bestas feras, né? Você já sabe do que eu estou falando. Sexta coisa, provavelmente a característica principal da literatura apocalíptica é o uso de símbolos para apresentar a sua mensagem escatológica. Através dos séculos de desenvolvimento, formou-se uma espécie de estoque comum desses símbolos. Como pode alguém colocar em termos inteligíveis uma experiência espiritual daquela natureza? Bom, a interpretação de ideias, princípios e realidades espirituais é tornada fácil para aquele que sabe usar os símbolos. Para os não iniciados, a mensagem permanece sendo um total mistério. Dessa forma, o escritor faz uso de símbolos para revelar a mensagem àqueles que estão familiarizados com o processo. E a mensagem, então, é ocultada àqueles que não estão. Na linguagem apocalíptica, os símbolos são muito significativos. Esses livros não foram escritos para amedrontar ou confundir o leitor. Eles foram escritos para ajudá-lo a entender a obra de Deus em levar esta era a um fim. Entre as numerosas figuras simbólicas, aparece o uso de números. Desde tempos mais remotos, os homens associaram ideias com números, e vagarosamente desenvolveu-se uma espécie de numerologia. O nome correto é gematria. Os números eram usados para expressar conceitos, ideias e princípios. E eu quero relacionar alguns que ocorrem no livro do Apocalipse, que são básicos para a compreensão da mensagem do livro do Apocalipse, o Apocalipse de João. E o primeiro número, não poderia deixar de ser, é o 1. Ele veio a ser associado com o princípio de unidade ou de existência independente. Ele forma a raiz para a palavra unidade. Dessa forma, Israel foi exortado a dizer: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. O número 2 é a duplicação do 1 e representa força. No Antigo Testamento, 2 testemunhas eram necessárias para confirmar qualquer fato. Jesus enviava os seus discípulos de 2 em 2, por razões óbvias. O número aparece no Apocalipse em referência às 2 testemunhas, as 2 bestas, capítulo 11, capítulo 13, respectivamente. Sugestivo do círculo familiar completo é o número 3. A família representava a unidade social ideal sobre a terra. Amor de pai, amor de mãe, amor filial. Isso assumiu o conceito do amor divino e, finalmente, do próprio Deus. Isso se transportou para a ideia da Trindade. Portanto, em gematria, o número 3 simboliza o divino. O universo físico, por sua vez, era simbolizado pelo número 4. 4 ventos, 4 direções, 4 cantos ou lados do mundo. 4 é um número cósmico. No Apocalipse, nós temos as 4 criaturas viventes, os 4 cavaleiros e cavalos, os 4 anjos junto ao rio Eufrates. Os homens viviam, trabalhavam e morriam no mundo simbolizado pelo número 4. O próximo é o 5, número do homem. Em cada dedo da mão, 5 dedos, do pé também. Não dá para mostrar o meu pé, né? Quando esse número é dobrado para 10, simboliza a inteireza humana. Um homem perfeito tinha 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. 10 mandamentos foram dados como o dever total do homem para que ele fosse perfeito na sua sociedade. O Apocalipse fala de 10 chifres, poder humano completo, 10 dias, o tempo humano completo. Os múltiplos de 10 também foram usados para mostrar inteireza. 1000, 10 vezes 10 vezes 10, a inteireza última. 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 144 mil, o número completo do povo de Deus sobre a terra. Para os povos antigos, 6 era o número do mal. Sabe por quê? Porque estava aquém do 7, número sagrado da perfeição. Uma das palavras hebraicas básicas para pecar significa errar o alvo. E é isso que significa o número 6. Ele simboliza o mal porque, como o pecado, ele erra o alvo da perfeição.
Então o próprio número em sua pronúncia, né, tem o chiado da serpente, lá, obviamente na língua original. Na gematria que se desenvolvia, o número divino 3 e o número cósmico 4 eram unidos para dar, então, o 7, número da perfeição. Isto era, a Terra coroada com o céu, o universo físico e o universo espiritual unidos. E o 7 é largamente usado em Apocalipse. 7 igrejas, 7 cartas, 7 candelabros, 7 espíritos, 7 selos, 7 taças e 7 para tudo que é lado. E multiplicando por 10 produz 70. Jesus enviou 70 em missão especial. Um outro número é o 12. Isso é 3 vezes 4. E tornou-se o símbolo para o povo de Deus, a religião organizada. Nós lembramos que existiam 12 tribos em Israel, Jesus escolheu 12 apóstolos. O número duplicado é 24. 24 anciãos ao redor do trono, representando todo o povo de Deus, o do Antigo e o do Novo Testamento. Já falamos dos 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, simbolizando esse número completo do povo de Deus sobre a terra. E um outro número que aparece em Apocalipse é, na verdade, um meio número, né? 3,5, metade de 7, e significa um período de tempo curto, mas indefinido. No Apocalipse ele aparece como 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, representa instabilidade, confusão, insatisfação por um período de tempo indefinido. Sétima característica que nós estamos tratando. A literatura apocalíptica possui o sentido de um drama iminente, tem uma atmosfera dramática. Ela é dirigida à sua imaginação com vividez e, por vezes, com figuras grotescas, com imagens. Frequentemente, os símbolos são empregados para dar esse efeito dramático e enfatizar a seriedade daquela mensagem que estava sendo pregada. Numa leitura do Apocalipse, nós podemos encontrar várias características da literatura apocalíptica que nós já mencionamos. Há um uso extensivo de símbolos, visões, a gematria ocupa uma parte importante como transmissora da mensagem. Escatologia certamente é algo preponderante no que diz respeito ao conteúdo. E o propósito básico do Apocalipse de João foi encorajar o leitor cristão a permanecer fiel até a morte, durante período de perseguição, período difícil. João fez grande uso da forma, dos símbolos, da função, do propósito para apresentar sua mensagem escatológica, ou seja, o conteúdo. Por outro lado, João se libertou de muitas maneiras do esquema normal da literatura apocalíptica. E essas diferenças são importantes para separar este livro de todos os outros dessa classe de literatura. E eu quero ver, então, algumas dessas diferenças com vocês, entre o Apocalipse e os outros escritos do gênero. A primeira delas é a seguinte: o Apocalipse de João não é um pseudônimo. Embora nem todos os estudiosos concordem quanto à identidade do autor, existe um acordo quase universal de que João, quem quer que ele fosse, para nós é o João mesmo, ele foi uma pessoa real e que escreveu com o seu próprio nome. João escreveu o Apocalipse de João. Ele não escreve no nome de uma figura proeminente do passado, como fizeram alguns outros autores. Ele escreve com a convicção de que Deus deu uma mensagem pastoral às igrejas, para as quais ele foi feito supervisor. A estrutura epistolar, ou seja, de carta, não é uma forma apocalíptica tradicional. E é evidente que esse livro foi feito para ser lido em voz alta nas igrejas, nas congregações às quais ele é endereçado. Então João escreve para gente que ele conhecia, usou seu nome e sabia quem ia ler as suas cartas. O Apocalipse ele é profético. Uma das características da apocalíptica é uma defesa radical das pessoas com as quais o autor se identifica. Isso não é inteiramente verdadeiro no que diz respeito ao Apocalipse. Veja, o autor, João, se identifica com o grupo perseguido, mas dá muita importância aos pecados dessas pessoas. Há uma chamada à confissão, ao arrependimento, ao viver moral e ético próprio da chamada literatura profética.
Por essa razão, o escritor está mais alinhado com os profetas do Antigo Testamento do que com os autores apocalípticos do judaísmo. Ao passo que os apocalipses judaicos tinham uma visão muito pessimista dessa era, os profetas do Antigo Testamento e João interpretam a situação presente como estando sob o controle de Deus, o que está continuamente se revelando para efetuar a salvação da sua criação. A vantagem que João desfrutou, lógico, sobre os profetas do Antigo Testamento, é porque Cristo encarnou, chamada encarnação histórica. A situação da qual João escreve não é como a dos demais autores. Os autores passados eram um prelúdio para a intervenção escatológica. João não. João já vive na era do reino que já chegou, mas apontando para o ainda não consumado. Ele diz que a sua obra é uma profecia, em várias referências. A história não é retraçada na forma de profecia. Antes, João fala de sua própria época, olhando para o futuro, quando a difícil perseguição que a igreja enfrenta será, então, destruída. Há uma notável diferença no uso de visões pelo escritor do Apocalipse, o João, em comparação com outros apocalípticos. O método usual é o escritor ter um guia celestial para interpretar cada visão e símbolo. No Apocalipse de João, isso é raramente feito. Uma exceção está lá no capítulo 17, versos 7 a 18. Geralmente, João apresenta a visão, os símbolos, e deixa o leitor fazer a interpretação. Para o leitor do Apocalipse, a história atual é escatologicamente interpretada para encorajar o cristão em sua situação mais difícil. João usou muito daquele aparato tradicional do apocalíptico para apresentar uma mensagem profética. Mas ele foi criativo o bastante para usar algumas formas de apocalíptico para transmitir uma mensagem dramática. Ele era um verdadeiro profeta cristão, usando termos apocalípticos para oferecer a mensagem principal, a revelação de Jesus Cristo. Esse é o Apocalipse, a literatura apocalíptica, mas também uma pinceladinha, um pouquinho do Apocalipse de João. Até a próxima.